E aí, nesse momento, eu tive coragem para fazer o que estava ali no sangue. Uau. Né? O que eu fazia para os outros. Que eram suas origens lá atrás. E eu fazia para os outros. Eu fazia gestão de categoria e marketing. Você já fazia? Fazia gestão de categoria, marketing. E procurava vender mais o produto, melhor o produto. Mas não para mim. Eu fazia isso para grandes corporações. Por que eu não vou fazer isso para mim? Seja bem-vindo ao Pode Falar Franqueado, o primeiro e único podcast de franqueados do Brasil. E hoje eu estou com a Sandra, nossa querida franqueada aqui do Mr. Chene. A mesa é grande, mas eu sempre gosto de dar as mãos. Bem-vinda, Sandra. Valeu por ter aceitado o nosso convite. Eu sei da sua agenda, da sua correria. Você é uma multi-empreendedora. Você vai contar um pouquinho melhor aqui pra gente. Mas obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vai contar tudo, Sandra? Nossa, vou contar. As pessoas podem se preparar e não sai daí, gente. Porque várias dicas, hein? Dicas, hein, gente? Para você que está querendo ser empreendedor, está querendo ter uma franquia, cara, a Sandra já passou por vários estágios aqui e vai dar todas as dicas possíveis, né, Sandra? Sim. Sandra, como que começou a sua história empreendedora? Você já nasceu no setor, ou você foi construindo, você viu uma oportunidade? Como que foi? Eu comecei minha vida profissional no varejo mesmo. Com 14 para 15 anos, meu primeiro emprego foi em loja de shopping. Que legal. Então, sabe quando você a sua primeira formação foi voltada para o comércio? Você era vendedora? Era. Loja de shopping? Era. Caraca, olha só que inspiração, hein, gente? Hoje ela emprega dezenas de pessoas em shopping. Eu conto para toda a minha equipe, né? Quem é de shopping, eu conto. Eu valorizo muito quem estuda, as meninas que trabalham comigo, que fazem faculdade. E eu acho muito importante, né? A gente foi um começo muito bacana, assim, né? E aí acabou torneando um pouco minha trajetória, né? Eu me formei em arquitetura. Ah, que legal. Me especializei em arquitetura para varejo. Então, eu trabalhava com varejo de grande superfície. Me formei em marketing também. Fui professora de marketing. Que legal. MBA em marketing. E aí, me especializei em produto. Então, estava trabalhando muitos anos com produto, com a parte de marketing, de inteligência de produto. Chegou uma hora que eu acho que toda mulher deve passar por isso. Eu estava com um filho, né, trabalhando com varejo no mundo corporativo, era gerente de gestão de categorias. Fiz uma cirurgia, olha isso é muito, muito legal. Fiz uma cirurgia de joelho, e aí eu estava operada, tive uma série de complicações na operação. E aí, mesmo assim, eu estava de muleta, falei assim, filho, hoje eu vou conseguir levar você para a escola. Meu filho ia para a escola, ficava o período integral, porque eu trabalhava o dia inteiro. Aí eu falei, filho, hoje eu vou conseguir levar você para a escola, mas antes a gente vai tomar vacina. Aí eu peguei o carro de muleta, levei meu filho para tomar vacina, levei ele na escola de muleta e depois fui buscar ele na escola. Aí meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mas por que, filho? Mãe, você foi me levar para tomar vacina, me levou para na escola e me buscou na escola. Eu falei, caraca, velho. Isso entrou como uma flecha, né? Cara, entrou. Caramba. Entrou. Aí, sabe o que me deu isso? Coragem. E ele estava com quantos anos? 7 anos. 7 aninhos. Cara, me deu coragem. Sabe o quê? Hoje, a gente é formado para quê? Para entrar numa grande empresa, começar como estagiário ou como trainee, crescer na empresa e ter um grande cargo executivo. Infelizmente, a educação no Brasil é assim, né? Infelizmente é assim. E aí, nesse momento, eu tive coragem para fazer o que estava ali no sangue. Né? O que eu fazia para os outros. Que eram suas origens lá atrás. E eu fazia para os outros. Eu fazia gestão de categoria e marketing. Você já fazia? Fazia gestão de categoria, marketing. E procurava vender mais o produto, melhor o produto, mas não para mim. Eu fazia isso para grandes corporações. Por que eu não vou fazer isso para mim? Isso aí, para muita gente, isso aí pode ser um grande... um grande estralo, né? Exatamente. Para você virar o jogo e ter coragem. Então, acho que
para todo mundo, o que é importante na vida? Você ter coragem de tomar as melhores decisões, né? Sim. Porque decisões não tomadas são as piores, né, na nossa vida. Verdade, né? Então, verdade. ali foi que eu comecei a pesquisar as franquias que tinham. Isso a gente está em que ano? 2018? 2019. 2019. 2019. Eu fiz a cirurgia em março, aí comecei a pesquisar e entrei em todas as possíveis. A gente entra num mundo maluco, né, de tantas franquias que tem aí, tantas oportunidades que aparecem. E eu vi que na maioria das franquias, o que você é? Na maioria, tá? E é verdade, quem já foi procurar vai saber o que eu estou dizendo. Você é um número. Aham. Você é uma possibilidade de um ponto num lugar que talvez vai dar lucro ou não, mas eles querem vender a franquia. E ponto, acabou. E ponto, acabou. E o que eu notei quando eu fui para Mr. Tini? Que lá eu não ia ser um número. Que lá eu ia fazer parte de um grupo que se preocupava com o que eu estava dizendo. Eu ia fazer parte. É pertencimento. Pertencimento. Isso faz toda a diferença. Então, na tomada de decisão, além de escolher pelo produto que tem um diferencial competitivo da tamanho, né? Quando você fala da história americana, da cultura americana, o sabor do cookie e tudo mais, essa sensação de pertencer e ser ouvida é incrível. É incrível, fez toda a diferença, toda a legal. diferença. E isso se provou. Todas as vezes que eu precisei da Mr. Tini, mesmo para discordando de alguma coisa, ou pedindo uma opinião, ou tem N fatores aí, até decisão de ponto. Cara, eles foram muito, muito próximos. Que muito legal. próximos. Então, fez toda a diferença. E quando acontece isso, o que você faz? Você tem coragem, de novo, a coragem para crescer. Exato, exato, exato. E aí você abre a primeira loja em 2019? 2019. Em que mês? Você lembra? Em julho 1/7 de 2019. Uau! Nossa, e tá repetindo em Sorocaba. Um Sorocaba. dos 7 também. Verdade. Que legal, hein? Que legal. Verdade. A gente já vai falar, a gente antecipou Sorocaba, mas a primeira operação foi 1/7 de 2019. Isso. Qual foi? Ibirapuera. Ibirapuera foi a primeira. A gente adquiriu, né, foi um repasse, a gente adquiriu a franquia. Ela estava em 28º lugar no ranking da rede. E logo no primeiro mês a gente levou a loja para o 8º lugar. Uau! De um mês para o outro. Então, pensar na estratégia de produto, o que você Que coloca legal. na frente, o que você quer vender, como você vai oferecer, entendeu? Como fazer uma venda casada, né? Como você fazer. Sensacional, Então, sensacional. toda essa estratégia que você tem no mundo corporativo que eu não usava. Você utilizou lá. Isso. De um mês para o outro, você subiu 20 vezes o ranking. Sensacional. E a primeira, então, foi Ibirapuera. Pessoal, quem não sabe, a Sandra, ela é multifranqueada da Mr. Tini e hoje são 5 operações, a gente vai falar uma por uma. Mas Sim. então a primeira foi Ibirapuera. Você já morava longe? Não. Você não. morava próximo? Morava próximo. Morava próximo. Então Morava aí ficou mais próximo. fácil para ter essa operação e tal. Ficou bem. Naquele primeiro momento. Ficou Legal. bem tranquilo. E a assim. segunda operação foi aonde? No Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville, que é aqui do lado. que é aqui do lado. Essa foi a segunda. Foi em que ano? Foi no ano seguinte. Aliás, teve a pandemia, 2020, aí foi 2021. 2021. Eu aproveitei a pandemia para negociar o ponto, daí, né? Pontaço. A gente fez esse ponto, não tinha, sabia? Ah, é? Não, a gente. E depois todo mundo veio copiando, então? A gente fez a estrutura para colocar o ponto ali, porque é super estratégico, né? Muito estratégico. Venham visitar e comam um cookie lá, faça Com certeza, Mr. Tini, Iguatemi, Alphaville, inclusive, pode visitar a Hyper também. Né? Tá do lado. E então foi a segunda, em 2021. Isso. E aí, o que te deu confiança? Você falou que foi esse pertencimento, mas provavelmente você estava já fazendo um bom recurso na unidade 1 para Isso. poder financiar a unidade 2. Como que foi esse processo de crescimento? Na época eu tinha um sócio, João Fernandes, né, que era meu sócio na época. A gente, todo o valor que a gente investiu
que a gente recebeu, né, todo o lucro a gente guardou com o objetivo mesmo de ir crescendo. De crescendo, Então, era uma estratégia mesmo de crescimento, né? A gente sabe que você ter uma unidade de negócio, ela vai te dar um salário, né? Ela não vai te dar... Não vai te dar grandes recursos, Exato, né? Você começa a ganhar um bom dinheiro na terceira. A partir da terceira já começa a ficar legal, né? E você ter mais pontos, ele te gera uma segurança. Porque, ora, esse ponto aqui pode não estar bom, ora, esse aqui pode acontecer alguma coisa. E aí, um vai equilibrando o resultado do outro, né? Então, você ganha escala, né? Super. Então, aí você abre a segunda, 2021... Aí as próximas, aí você tem Granja Viana, você tem a Fazendinha. Fazendinha? Não. Aldeia. Aldeia da Serra. Falei errado. E agora a última, a Sorocaba, né? Que vai inaugurar também dia 1º/7. 1º/7, exatamente. Que legal. E como que foi a ordem cronológica dessas próximas, Sandra? As próximas foi... a gente teve a Anália Franco, que foi 23, né? 23, outra coisa que é interessante, depois a gente pode falar sobre isso, mas a gente teve a Anália Franco, que foi 2023, aí depois a gente teve já me perdi. 2021 foi Iguatemi 2022, Anália Franco, 2023, Aldeia da Serra, 2024, Granja Viana. Um por ano. Um por ano. Uma por nova ano. loja por ano. Uma loja e 25 agora Sorocaba. E 25 Sorocaba. Uau, sensacional. Isso. E isso vai ficar maior nos próximos anos, porque sua meta qual que é? 50, eu só paro quando tiver 50, 50 lojas, cara, isso que é legal. Parabéns, Sandra. Pô, que jornada legal. E Sandra, além do pertencimento, além de toda essa escala que você veio fazendo, o que você considera dos skills necessários? Geralmente a nossa audiência é das pessoas que ou já estão na rede, muitos franqueados assistem o podcast de todas as marcas, mas também tem muita gente que está para entrar no nosso setor, no setor de varejo, /franchise. O que você pode dizer para essas pessoas? Assim, qual que são os skills necessários? Você falou de produto e tal, mas queria que você falasse num geral, assim, o que você olha e fala assim, cara, se a pessoa tiver isso, ela vai dar certo. Você fala as características da pessoa. Da pessoa. Pro negócio, para tocar o negócio. Porque você pegou uma loja e você, do mês para o outro, no mesmo negócio, no mesmo ponto, do mês para o outro, você subiu 20 vezes o ranking. Então, é muito do perfil também, da energia que a pessoa vai colocar no negócio. Não acreditem que vocês vão investir um dinheiro, vão pegar seu dinheiro lá, está guardado, ou de uma rescisão. Não acredite que aquele dinheiro você vai investir num negócio e ele vai dar lucro sozinho, porque não dá. Exatamente. Não dá. Não faça isso. Não é renda fixa, né? Não. Senão aí coloca no banco mais fácil. Deixa no banco. Deixa no banco que é mais fácil. Você precisa se dedicar, você precisa estar presente, você precisa criar processos, precisa conhecer o cliente, precisa criar relacionamento com a rede que você está, se for num shopping, se for na rua, se for no bairro, precisa criar relacionamento, isso é muito importante. Precisa conhecer da parte administrativa também, né? A franquia, ela te dá um suporte, mas você tem toda uma parte de acompanhamento de DRE. Exato, que é o dia a dia, né? Que você precisa ter esse know-how, entendeu? Você precisa ter, ou você precisa pedir ajuda. Exatamente. Precisa aprender isso, cara. E assim, eu aprendi no mundo corporativo que a gente precisa fazer uma boquinha de jacaré, né? Que você tem que sempre buscar custo baixo e venda alta. Então, como é que você faz isso no dia a dia? Você tem que buscar fornecedor, tem que fazer as melhores compras, né? Tem que saber fazer uma boa compra, tem que saber fazer uma boa exposição. Então, é o que eu falei, você precisa estar presente, né? Isso. Boa. Então, quando você fala de skills, resumidamente, você precisa ter um conhecimento de gestão, da parte financeira, parte contábil, né? Tem que ter um bom conhecimento de marketing também, né? E você tem que ter vontade de estar lá na frente e ter relacionamento com o cliente. É isso. E eu acho que, Sandra, você tocou num ponto importante que é a vontade, porque assim,
vai ter gente que vai ouvir lá do outro lado e vai falar assim, mas eu não sei de marketing, eu não trabalhei no mercado corporativo como a Sandra. Eu não tive isso, não tive aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Cara, eu costumo dizer que não tem problema nesse aspecto. A grande questão é, cara, nós vamos te ensinar. Mas você vai ter que executar, nós não vamos fazer por você. A franqueadora não faz pelo franqueado. A franqueadora orienta, ela dá direção e ela está junto. Mas quem faz na ponta é o franqueado. É você. Você vai ter que executar. Então, assim, dá para você aprender, nós vamos te ensinar. Mas você vai precisar aprender, não vai poder fugir de todos esses skills que a Sandra falou. Você vai ter que ter esse conhecimento, de um jeito ou de outro, porque senão o seu negócio não vai dar certo, né, Sandra? Não funciona. Não funciona. Não tem que dar, no final da linha ali tem que ficar verdinho, Exato. Né? Para você ter sucesso, né? E saber ouvir. Cara, tem uma pessoa que é fantástica, né? A Silvia Magalhães, é uma barista. E aí, a gente fazendo um projeto juntas, eu mostrei o projeto para ela, ela chegou para mim e falou assim, Sandra, tá uma não porcaria. Posso falar... que legal! Ótimo! Por que tá isso? Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Olha que ótimo. Então, assim, a gente tem que saber ouvir. Do mesmo jeito que eu estou falando isso, que veio de uma profissional, a gente tem que saber ouvir quando o cliente fala alguma coisa para a gente. Entendeu? No dia a dia, você precisa saber escutar. E para você, a cada dia, melhorar. Né? Então, isso faz toda a diferença. Né? E Sandra, você tá dentro de uma estrutura e tal, você falou da sociedade que você teve, você constrói essas lojas, todas essas lojas, junto com sócios, você tem gerentes. Como que você faz a gestão de múltiplas lojas dentro do Mr. Cine? Eu tenho um supervisor. Tá. Abaixo do supervisor, depende do faturamento. Para todas as lojas. Tá. É meu braço direito. O Carlos, fantástico. Ele passeia em todas. Tá. Abaixo do Carlos eu tenho gerentes, então as lojas que têm maior faturamento a gente tem gerente. E aí eu tenho uma pirâmide, uma escala de funcionários. Agora não veio bem o nome na cabeça, mas a gente tem sempre uma estrutura que faz com que o nosso funcionário tenha vontade de crescer com a gente. Então, você tem um organograma. Organograma, boa. Que aí você consegue mostrar para ele, você pode ir crescendo, hoje você está aqui, mas pode ser um gerente, pode ser um supervisor. Isso. Legal. Eu tenho estagiário, eu tenho atendente 1, atendente 2, perfeito. Gerente e supervisor. O estagiário entra e fala que, olha, eu quero que você fique comigo 2 anos, que eu quero que você se forme. Mas você pode começar aqui e você pode chegar aqui. Muito né? Legal. E a maioria dos meus atendentes, inclusive todos os atendentes que eu tenho aqui no Iguatemi Alphaville, por exemplo, aqui do lado, já foram estagiários. Então, olha só. Sim. Então, a gente vai formando e vai crescendo. Eu faço questão de, antes de contratar uma pessoa fora, avaliar quem está comigo para a gente crescer junto, entendeu? Perfeito. Sandra, nas 5 lojas hoje, você está com faturamento sell-out de quanto? São 4, né? Porque vai inaugurar uma isso, ainda, as 4 funcionando. 350, médio, e delivery mais uns 50k mês. Mais uns 50k do delivery mês. Ali. Isso, então, estamos falando de uns 400 mil reais, falando uma média de 100 mil reais por loja, média, né? Deve ter umas que faz mais, outra que faz menos, e uma equilibra a outra, dá uma média de 100 mil reais por loja. Isso mesmo. Que legal. Super faturamento, né? Porque estamos falando aí de 4 milhões e 800 mil por ano com 4 lojas. Muito legal, Sandra. Parabéns, hein? Já é super considerável. Que legal. E, Sandra, quando você pensa em crescimento, eu sei que você tem outras iniciativas além do Mr. Cine, você já é uma mulher empreendedora. E quando você olha para esses movimentos, assim, como que você tem enxergado o varejo? O varejo no geral, assim, eu sei que tem os desafios, mas o que você pode dar de dica para quem está chegando naquilo que você está enxergando do mercado como varejo no geral, assim?
Eu acho muito... O varejo hoje, ele tá muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque ele se renovou. Legal. Então, a gente tinha um varejo muito consolidado antes da pandemia. Tinham marcas consolidadas, modelos de negócio. Eu não vou citar marcas, mas assim, de maneira geral, se cada um puxar na memória, vai lembrar algumas marcas que eram consolidadas e que hoje praticamente elas acabaram elas quase não existem mais. Você não encontra mais. E nesse momento da pandemia, eu notei que o mercado em si, o varejo em si, ele se recriou, ele se renovou, trouxe coisas novas, com novos processos, com mais tecnologia. Você vê que a grande maioria das marcas que estão hypadas aí, estão latentes, elas são recentes, novas. Né? Então, o mercado está muito interessante. Pesquisem bastante antes de tomar alguma decisão, mas procurem produtos como que eu acredito muito que é a Mr. Chine. O que é? Que tem um DNA, que tem algum diferencial competitivo em detrimento aos demais. Hoje, por exemplo, se você for procurar uma cafeteria, não procure a cafeteria só pelo café, porque hoje café todos têm um bom café. O brasileiro tem um ótimo café, né? É exigente. O que além do fio condutor, do produto fundamental, aquela marca vai te oferecer. Então, procurem o diferencial competitivo. Hoje tem muita coisa bacana acontecendo aí, né? Boa. Eu acho que é muito importante verificar processos e verificar tecnologia. Boa. Né? Hoje em dia, a tecnologia é um diferencial competitivo muito forte. Esses 2 pontos é o que está na minha cabeça, que eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Legal. Como que a gente pode crescer nesses 2 pontos aí, né? Agregar ao fator humano que nós temos já, ao produto que nós já temos, essa parte, né, de desenvolvimento de processos vinculado à tecnologia. Sensacional. É aí que meu ouvido está aberto, sabe? Não, e eu acho que tem muita iniciativa nesse aspecto. Eu acho que o consumidor está entendendo isso, a AI está aí, né, está cada vez mais presente, ela vai ser muito forte no mundo do varejo, cada vez mais, a AI. E eu acho que tecnologia é um fator competitivo para quem está empreendendo. A questão é a seguinte: o quanto de tecnologia você vai embarcar para não perder a personalidade? Para não perder a pessoalidade, né? Pessoalidade, Exato. isso. Essa é a questão. E eu acho que cada vez mais, assim, você embarca a tecnologia, mas você consegue, na mesma proporção que você coloca o nível de tecnologia, você coloca o nível de pessoa. Cara, eu acho que aí você tem uma bomba atômica. Porque você coloca o robô, mas coloca a pessoa para dar o prompt para o robô. E essa pessoa aqui tem que estar bem cuidada, e como você faz? Você tem que ter nível de expectativa. Cara, beleza, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar onde? Tudo vai depender, obviamente, do seu nível de esforço, do seu nível de entrega, mas eu sei para onde eu estou indo. Né? Eu sei o que eu estou construindo, cara. Isso é sensacional. E se a gente consegue juntar essas duas coisas, o varejo fica bacana, né? Sim. E é bem apontado por você, porque o varejo está se ressignificando, né? Cada vez mais ele está dando espaço para... Está se renovando, está dando espaço para novos players, para novas experiências, e a gente tem que estar atento nisso, né? Ao mesmo tempo, o consumidor está mais exigente, né? Total. Porque a variedade, a diversidade, tudo o que a gente encontra é plural, né? O nível de competição é muito grande hoje. Muito grande. Eu estava analisando, por exemplo, há 20 anos atrás, a ABF, a Associação Brasileira de Franquias, eles tinham por volta de 300 marcas cadastradas, associadas à ABF, há 20 anos atrás. 20 anos depois, exatamente agora, nós temos 3.400 marcas associadas à ABF, ou seja, mais de 10 vezes o crescimento, 11 vezes o crescimento, e sendo que 30% dessas marcas é food. Ou seja, Sandra, há 20 anos atrás nós tínhamos mais ou menos 90 a 100 opções para o consumidor de marcas de food. De food. Hoje nós temos por volta de 1.000. Olha lá.
É muita opção. É muita. É muita opção para um consumidor que evoluiu nos últimos 20 anos. Nós saímos de um salário mínimo de R$240 para R$1.400, ou seja, o salário mínimo evoluiu aí umas 8 vezes. Mais ou menos isso, umas 7, 8 vezes. Só que o nível de marcas evoluiu acima da capacidade do bolso do nosso consumidor. Ou seja, a competição está mais difícil. Tá mais difícil. Tá. E aí eu acho que entra esse nível de trabalho, entre esse nível de exigência do operador, né? De entender do DRE, de entender do marketing, de entender do varejo e buscar entender, né? E assim, você quer viver isso? Você está disposto a, por exemplo, um sábado à noite que você não esperava ir à loja? É isso. Entendeu? Está disposto a acordar de manhã? Essa é a verdade. No domingo? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Todo mundo que me conhece, inclusive aqui no Iguatemi Alphaville, muitas vezes você vai me ver tirando café. Adoro tirar café. Né? Você tem que estar disposto a viver. Se você está disposto a viver isso, então faça. Se você não está disposto, se você acha que vai ser um investimento, que você vai conseguir ficar em casa lá e vai receber lá os 15% se você fizer um bom trabalho no final do mês, não faça. Deixa o dinheiro na renda fixa. Deixa no 1% lá. Deixa, porque vai ser melhor. Vai ser melhor. Né? Agora, se você quer tirar esses 15%, tem que estar pronto para esses desafios, né? Você tem que viver isso. Viver assim, não faça, não. Eu vejo muitos. Hoje a gente tem, até por não ter essa escola de empreendedorismo que o brasileiro não tem, a gente tem muito curso, agora tem muito até na internet, né, vendendo mentorias, falando assim, você do varejo de alimentação, você quer deixar de ser escravo e ficar em casa o tempo inteiro? Não tem umas coisas assim? Tem umas ofertas que você fala, meu Deus, eu queria isso daí, me vende. Eu Acorda, queria comprar meu esse filho. negócio aí, se existisse. Acorda, né? Você quer ganhar dinheiro na casa, trabalhando 4 horas por semana. Isso. Cara, isso não existe, cara gente. na praia lá, Na né? praia com notebook. Nunca vi ninguém com notebook na praia. Praia nem é lugar para notebook. Praia é para você descansar mesmo. Mas assim, tem essas falsas promessas, né? Exato. E eu acho não se iluda. Não se iluda, porque é desafiador, mas tem a recompensa. Tem as recompensas, né, Sandra? Eu vou voltar para a minha recompensa. Por exemplo, trabalho muito? Trabalho. Mas lembra que eu contei no começo, falando do meu filho? E aí? Tava com 7, hoje ele tá com... Tá com 15. 15, olha só. Então, hoje eu trabalhei muito, mas acordei cedo, levei meu filho na escola, peguei meu filho na escola, almocei com ele. Então, eu consigo organizar minha agenda de acordo com as minhas necessidades e minhas prioridades. Você trabalha entendeu? mais, mas você tem mais flexibilidade de tempo. Exato. Acho que esse é o ponto, né? Você manda na tua agenda. Exato, esse é o ponto. Então, eu consigo, ainda mais mulher, né? A gente sabe, né, que chega um momento da vida que você tem essa... Você mãe ou você profissional, né? Como é fazer os dois? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Boa. Acordo cedo, vou dormir tarde, não tem problema, mas eu consigo viver. Que legal, que legal. Então, essa é a minha recompensa, gente. Entendeu? E, Sandra, hoje você falou ali mais ou menos dos 15%. Hoje, as suas lojas, as suas operações, num contexto inteiro, tem deixado essa média de lucro líquido? Isso, a média ano é 15%. Legal. A gente tem algumas sazonalidades, né? A gente tem a gente fala que o nosso Natal é o inverno, né? Então, inverno pra gente é delícia, né? gente. Quer abrir uma loja, abre em maio, precisa ficar feliz. Maio, junho. Quanto mais agora, frio, né? Melhor, né? Isso, porque daí você pega um fôlego bacana, né? Então, legal. E aí a gente tem que se preparar para alguns meses que são mais menos lucrativos, são mais desafiadores, né? Janeiro, fevereiro, março começa a melhorar, mas na média são 15%. Legal. Pô, então já deixa um dinheiro interessante, né, Sandra? Mas a pessoa aqui é maluca, por quê? Porque ela pega o dinheiro... Pega o dinheiro e reinveste em outras coisas, e vai abrindo loja, é isso. Vai comprar carro, que vou comprar carro, vou abrir loja, vou abrir mais loja. Entendeu? Mas é isso, que legal. Começa, que legal. Sandra, eu queria essa parte
do podcast, eu sempre abro para você poder homenagear as pessoas que acreditaram em você nessa jornada. Eu tenho certeza que durante essa jornada até agora, você tem pessoas que você gostaria de agradecer e às vezes a gente, na correria do dia a dia, e às vezes até as pessoas estão do nosso lado, às vezes o filho fala, pô, obrigado por naquele dia você entender que eu fiquei ausente da uma apresentação na escola, mas você entendeu. Marido ou companheiro, enfim, a pessoa que está ali, as pessoas que estão ao seu redor, que acreditam e acreditaram em você, esse é o tempo para você agradecer. Assim, meu marido, o Luciano, ele foi assim, sempre me apoiou. Então, assim, agradecimento. Na verdade, somos um, né? Não tem aquela coisa? Então, meu filho, sem dúvida. Você sabe, eu queria até fazer um pouco diferente. Eu queria agradecer a algumas pessoas que na minha trajetória me ajudaram na minha formação. Que legal, né? que legal. Por exemplo, o meu professor do primário, o professor Valdelin Pax, olha, eu lembro dele com uma destreza para ensinar a matemática, por exemplo, que ímpar. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho olha, eu vou falar uma bobagem aqui. Eu tenho um tesão intelectual. Eu adoro escutar pessoas que têm a contribuir. Então, eu vou falar aqui algumas pessoas. Eu falei sobre a Silvia Magalhães, né, que é uma barista sensacional. Que legal. Que ela ensina muito bem sobre cafés. Passou na minha jornada pessoas maravilhosas, como a Maria Malha, que era uma designer, que falava com amor da sua vida profissional. E há muito tempo eu não vejo. Maria Malha, um beijo para você. Faz muitos anos que eu não te vejo. Tem a Mariana Bastian, que era uma profissional de marketing maravilhosa, que infelizmente não está mais entre a gente. Então, eu queria agradecer aos céus, né, legal, por ter conhecido ela. Outras pessoas, o Loução, que foi um diretor comercial que falava muito sobre margem, tudo na vida dele virava, tá bom, mas isso aqui vai dar margem, isso aqui vai dar lucro, como é que a gente faz? Porque você tem que ter essa pegada de margem, né? Tem o Brandalize, que foi uma pessoa que me ensinou como é você fazer uma gestão se preocupando com as pessoas. Que legal. Então, ele era uma pessoa que te passava uma gestão muito voltada à equipe, né? Que foi muito bacana. E outra pessoa que eu acho importante agradecer pela minha formação é o Juliano Otta, que também é um grande profissional estrategista que sempre conseguia juntar essa questão de você pensar no marketing, pensar no financeiro, pensar na parte administrativa. É uma pessoa que conseguia unir, né, os pontos. Que legal. Então, agradeçam a trajetória de vocês. Procurem a cada dia da sua formação, que a gente vai se formando todos os dias, né? Procurem a cada dia da sua formação enriquecer quem é você, né? E aí se tornar uma pessoa de sucesso, né? Que legal, Sandra. Pô, bacana demais você conseguir honrar essas pessoas que te ajudaram nessa trajetória. Tem mais algumas, mas assim, acho que eu só quis mostrar uma pluralidade, né? Escutem, gente, escutem, isso é muito importante, né? Que legal. Sandra, prazer ter você no nosso podcast. Prazer é Fique meu. guardado esse vídeo aqui por muitos anos, para depois a gente chegar lá na frente e olhar e falar assim, olha só que tudo que a gente falou ali a gente construiu. Eu preciso falar Por favor. O mais importante de todos. Agradecer ao meu pai, agradecer à minha mãe por tudo que eles fizeram por mim, pela educação que eles me deram, né? Não posso, né, papai? Papai está no céu, né? Eu falo com ele todo dia, mas ele está no céu. Agradecer demais. Que legal. Pô, que bacana, que experiência legal. Sandra, quero agradecer mais uma vez. Vamos Obrigada. Que vamos, rumo a 50 lojas. Bora. Sandra, e qual o recado final que você pode dar para quem está lá do outro lado e acompanhou a gente nesses 40, 50 minutos aqui?
se você tem essa intenção de empreender, tenha coragem para empreender. Procure entender que é um trabalho diurno, diário, né? Então, procure entender que é um trabalho diário. E vá em frente, né? Busque... muita fé, muito trabalho. Vá em frente, vá com força, com coragem, sabe? Não desista, né? Vá em frente, pesquise muito, estude muito, escute muito e muito trabalho, né? Que legal, legal. Essa foi a Sandra e nesse episódio especial aqui do Mr. Chen, espero que tenha contribuído muito para a sua jornada empreendedora e eu agradeço para você ter acompanhado até aqui e você já sabe, então dá aquele joinha, dá aquele curtir aí, comenta se esse vídeo aqui fez sentido para você e compartilha para o máximo de pessoas possíveis que pode fazer bom uso dessa mensagem, dessa conversa no seu dia a dia da vida empreendedora. É isso, Sandra? Isso. Até o próximo. Até. Valeu. Valeu, gente. Até o próximo episódio.